Priscila Xavier está aqui com a gente porque tem uma manifestação rolando dos recenseadores do IBGE e tem aviso de paralisação, inclusive. Qual o motivo, Pri? Bom dia. Oi, Agatha, bom dia para você, Pinho, Rodolfo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Tem uma série de reclamações desses recenseadores do IBGE. Agora, segundo eles, essa greve acontece em alguns estados. Aqui no Rio de Janeiro, eles fazem uma manifestação em frente ao sindicato do IBGE e eles também fizeram uma ação, hoje começaram uma ação para não ligarem os aparelhos DCM, que é aquele aparelho em que eles fazem a pesquisa. Então, a gente conversou com alguns desses recenseadores e eles afirmam, né, que a reivindicação é por melhores condições de trabalho. Uma das principais reclamações deles é com relação à questão dos pagamentos. Então, eles dizem que muitos não receberam as parcelas relativas ao treinamento para recenseador que aconteceu em julho. Muitos deles não receberam essas parcelas ainda. Eles não têm nenhum apoio com relação à alimentação, já que eles trabalham na rua durante todo o dia. E falam também que a questão da passagem, o valor que é dado pelo IBGE, não é, com esse valor eles não conseguem cobrir toda a passagem durante esse período. A gente conversou com um deles que preferiu não se identificar. Nós não estamos recebendo auxílio transporte, não estamos recebendo auxílio alimentação. A gente precisa comprar uma água na rua, a gente trabalha na rua, debaixo de sol, de chuva. A gente precisa pagar para ir ao banheiro às vezes. Então, nós não estamos recebendo apoio nenhum, nenhuma condição de trabalho do IBGE para que a gente faça o censo. Tem gente com pagamento atrasado desde do treinamento, do auxílio treinamento, há mais de um mês atrás, tem gente que não recebeu até hoje. Setores que já foram concluídos e há mais de 10 dias ainda não foram pagos. Sobre esses setores, eles também afirmam que para que eles recebam o pagamento relativo ao setor, é preciso que todo ele seja concluído. Então, se você tem 120 casas num setor para visitar, mas 20 casas se recusaram, 20 moradores se recusaram a responder essa pesquisa, o recenseador acaba não recebendo por conta dessas 20 casas, digamos assim. Então, às vezes, tem recenseadores que têm uma parcela muito inferior a essas 20 casas e ficam esse período todo sem receber porque não foi completado, não foi concluído. E aí, até abrir todo um sistema, eles não têm nenhum prazo para receber nenhum tipo de salário. Caramba, e olha, pelo que eu vi, Pri... gente, Rodolfo. Não, e não é só no Rio. Não. Outro dia, acho que o Megali, em São Paulo, também comentava de uma mensagem de um ouvinte nosso em São Paulo. Aliás, o Pedro Campos, na Rádio Bandeirantes, comentava também de mensagens de ouvintes recenseadores que estão reclamando da falta de pagamentos, né? Então é um problema geral, um problema nacional. Detalhe, a gente já ficou sem o censo do IBGE da última vez, que foi cancelado por este governo, pelo governo Bolsonaro. E que é fundamental o censo para a gente definir política pública no Brasil, saber que município aumentou de tamanho, diminuiu de tamanho, mudou a sua composição da pirâmide, né, de faixa etária, você tem mais idosos, mais crianças, aí se tem mais crianças, você tem que fazer mais escola, enfim, tudo que você, se um prefeito, governador, se um político, né, de maneira geral, quer se guiar em dados e fazer uma boa gestão, ele precisa olhar para isso, para saber, onde eu tenho que investir, seja para o momento, seja para frente, para o futuro. Então o censo já é fundamental sempre, agora mais ainda pela não realização anteriormente. E aí pode ser prejudicado com esse tipo de questão e com eventuais paralisações no meio de um trabalho tão relevante como esse. O IBGE diz o quê? Fala alguma coisa? A gente procurou o IBGE, mas a gente ainda não teve nenhuma resposta. Da última vez, quando os ouvintes estavam reclamando muito, deve ter mais ou menos 15 dias, a gente perguntou sobre os salários atrasados e o que eles disseram era que eles iam pagar no dia seguinte. E aí os ouvintes pararam de falar por hora, mas não foi para todo mundo que eles de fato pagaram e tem essas reclamações ainda rolando, né? Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Ou então começaram a fazer sem ter o orçamento, sem ter o dinheiro, ou começaram a fazer, tinha o dinheiro orçado, mas não receberam o repasse. Aí, se eles têm que dizer isso, eles têm que cobrar. Cobrar do Ministério da Fazenda, da Economia, cobrar do governo federal. Aproveitar que o Paulo Guedes está hoje no Rio de Janeiro, nesse evento aí do Sebrae. Ou seja, a gente precisa entender onde que está o problema, né? 10h36, ficar sem o pagamento ou sem os benefícios corretos é que não tem sentido.
Obrigado, Pri. Renata, nosso ouvinte, só para trazer a participação dos ouvintes também, falou: meu marido fez o treinamento, vai começar a trabalhar, foi informado que receberia o reembolso e ainda nada, absolutamente nada, está quase pagando para trabalhar. Foi a participação da nossa ouvinte Renata, que é lá de Saquarema, belíssima Saquarema. Valeu, Pri, pelas informações. Isso sem contar nas situações às quais os recenseadores às vezes se encontram, né? Ontem, por exemplo, a gente conversou com o delegado Bruno Gilaberti, que está abrindo um inquérito para apurar a denúncia de uma recenseadora do IBGE que foi vítima de importunação sexual em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O entrevistado estava respondendo o questionário em casa e perguntou se ela queria fazer sexo com ele em troca de dinheiro enquanto acariciava o órgão genital. A gente procurou o IBGE, que ainda não se manifestou, mas é mais um exemplo, né? Você ainda expõe a categoria sem arcar ali com o que está previsto na legislação, os equipamentos necessários, salário, etc. E eles estão aí sujeitos a qualquer coisa, né? Porque vão até o domicílio das pessoas. Exatamente. Inclusive, a gente recebeu o relato de uma recenseadora que durante o trabalho foi assaltada. Ela prestou queixa, fez tudo certo, mas não teve nenhum posicionamento do IBGE também quanto a isso. Valeu, Pri. Bom, valeu, Pri. Obrigado pelas tuas informações. Óbvio que é um fato grave a ser apurado e o quanto antes, né? 10h37. Só para trazer rapidamente a Tuane Dossares, porque está rolando uma operação da Polícia